Vamos lá, gente. Eu quero fazer com vocês aqui uma rodada de notícias de impacto positivo. Eu queria conversar com vocês rapidamente sobre um termo muito técnico que as pessoas têm usado, que é a matriz energética. Então, a gente está aí no Brasil já com alguns dias de greve dos caminhoneiros, um pouco mais de uma semana, e uma sociedade vendo o quanto nós somos impotentes diante da matriz energética que a gente resolveu usar. Ou seja, ao invés de distribuir e operar nossa sociedade com base em várias matrizes energéticas, né? Eólica, fotovoltaica, solar, né, para aquecimento de água, para geração de energia, a gente cedeu a um lobby corporativo, porque a verdade é essa, nós somos dependentes, esse grau de dependência enorme que a gente tem, ele vem seguido de um lobby, né? É o agronegócio que usa o petróleo para plantar, para plantar, para colher, para distribuir, né? A distribuição dos alimentos toda feita com transporte, né? Dependente do petróleo, a questão das embalagens plásticas, que está em tudo que a gente faz, a questão da manufatura dos bens de consumo, todos também muito dependentes do plástico. E essa semana eu estou soltando um podcast para falar sobre o lixo marinho e o microplástico, que também decorre dessa questão do uso demasiado e sem senso crítico do petróleo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o que está sendo feito. A gente tem, essa semana, então, estou lançando para vocês um podcast com Alexander Turra, que é um doutor, um ecologista, um biólogo da USP, que tem feito essa pesquisa sobre a questão dos microplásticos, o lixo marinho, e tem usado a pesquisa para tentar guiar políticas públicas de impacto positivo com relação ao manejo do lixo. Nós temos também essa semana, há poucos dias atrás, amanhã a gente tem em Brasília, deixa eu colocar para vocês verem aqui, amanhã a gente tem em Brasília a partilha de saberes, que acontece no sítio Nós na Teia, com o Sérgio Pamplona e a Mônica Carapeço, e é uma ideia muito bacana, que é de visita do sítio Nós na Teia, para que as pessoas possam ver uma casa que funciona de uma maneira muito mais resiliente, de uma maneira muito mais autônoma, né? E seguindo essa questão tá aqui o link para vocês, ó. Tá? Vocês podem achar a página do sítio Nós na Teia no Facebook, e vocês podem achar também a página, o blog deles, o site deles na internet, é sítio Nós na Teia. Então o Sérgio vai estar fazendo uma partilha de saberes com o tema Pico do Petróleo, onde ele vai explicar exatamente essas questões que eu estou levantando aqui agora, né? Essa questão da dependência extrema de uma única matriz energética, e como que essa crise que a gente viu no Brasil agora com a greve dos caminhoneiros, ela é apenas a ponta de um iceberg de uma crise inevitável de abastecimento do petróleo, porque o petróleo é um combustível fóssil e ele inevitavelmente vai acabar, né? E muito antes que o petróleo acabe, a própria exploração e extração do petróleo vai ficar financeiramente inviável. E isso é um assunto também para a gente discutir mais para frente, mas as pessoas que estão na região de Brasília e em torno, fica a dica para amanhã, quarta-feira, às 19h30, no sítio Nós na Teia. Eu recebi também um comentário de um camarada muito bacana, o Marcelo Venturi, que compartilhou esse texto, que eu vou colocar também na página do Impacto Positivo. A greve dos caminhoneiros, combustíveis fósseis e o erro da cultura contra a diversidade. A permacultura orientaria o governo. Enfim, Marcelo também faz aqui um levantamento dessa questão do pico do petróleo, ele faz a menção da situação que Cuba viveu com o embargo. Cuba viveu essa crise durante muito tempo e teve que se reinventar em termos de matrizes energéticas, inclusive e principalmente a questão da produção de alimento, que eles eram extremamente dependentes do petróleo, né, o agronegócio, o modelo soviético de produção em grande escala, tiveram que se reinventar e passaram a produzir mais de 50% do alimento de todo o país de maneira orgânica, fizeram uso extenso da permacultura para se reinventar, e aqui o Marcelo leva em conta essa questão dos princípios da permacultura, né, e como eles poderiam guiar uma questão de políticas públicas para diversificação das matrizes energéticas. Eu compartilho com vocês também essa semana
dois textos que eu acho que funcionam muito bem em conjunto. Um texto é um resumo do livro Os 5 Estágios do Colapso, do Dmitry Orlov. O Dmitry viveu o colapso entre os Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos e frequentava a União Soviética assim, muitas vezes por ano e durante muito tempo, e viu a queda da União Soviética. Ele faz uma comparação muito interessante dessa queda com o momento de colapso do Império Americano também. Aqui, ele traz 5 estágios de colapso, que eu resumi aqui para vocês. O primeiro é o financeiro, depois o comercial, o político, o colapso social, e o quinto e último é o colapso cultural. O que é chocante nesse trabalho do Dmitry é que quando a gente analisa a maneira com que várias civilizações entraram em colapso, a partir desse enquadramento que ele apresenta, a gente vê que o Brasil já está em colapso avançadíssimo, e o caminho que a gente tem é um caminho de procurar resiliência e autonomia por conta própria. Ainda um pouco baseado nesse raciocínio do Dmitry Orlov, eu fiz um outro texto, que é Os Caminhoneiros, a Dívida Pública e o Aquecimento Global. E a ideia desse texto aqui é muito simples. As pessoas, muito pouca gente analisa a questão do pico do petróleo juntamente com a dívida pública e com a questão do aquecimento global. Como eu conversei aqui no começo desse live com vocês, o aquecimento global ele é decorrente da poluição. E a poluição é em grande parte decorrente do nosso uso de combustíveis fósseis. E esses 3 assuntos eles não são vistos frequentemente e analisados frequentemente em conjunto. Então aqui eu deixo para vocês uma introdução bem esmiuçada do que é o pico do petróleo, né, de como ele está ligado com relação aos limites de crescimento e como os limites de crescimento e a dependência de um combustível fóssil está ligada com a dívida financeira, a dívida pública, né, e como isso tem a ver com o aquecimento global. No final, a pergunta que fica, né, tem aqui, eu deixo alguns apontamentos do que a gente pode fazer, e a pergunta que guia, né, a nossa forma de se preparar é a gente procurar saber quais são os serviços que a gente precisa para sobreviver constantemente, né, água, energia, alimentação, esgoto, quais são os serviços no geral que a gente precisa e como que a gente pode fazer para prover mais desses serviços nós mesmos, né? A gente ter uma autonomia maior em relação à sociedade que a gente vive e uma resiliência maior também, porque o que a greve mostrou aí para a gente é o quão frágil é a nossa sociedade e o quão problemático é a gente ter uma sociedade que é extremamente dependente, quase que 100% dependente de apenas uma matriz energética. Tá? Então, essa semana eu solto aí para vocês um podcast sobre o microplástico com o Alexander Turra. Tem esses 2 textos muito bacanas aqui, um do Dmitry Orlov, Os 5 Estágios do Colapso, e esse outro ligando o pico do petróleo, o aquecimento global e a dívida pública. Fica a dica para o pessoal de Brasília da atividade com o grande Sérgio Pamplona e a queridíssima e super competente Mônica Carapeço, uma partilha dos saberes sobre o pico do petróleo. Posto na página do Impacto Positivo para vocês também o texto do Marcelo Venturi. E queria pedir para vocês, a gente já chegou a mais de 300 pessoas acompanhando a página, várias pessoas no YouTube também. Compartilhem o conteúdo, curtam a página, mandem as suas sugestões de pauta e não deixem de participar propagando esse tipo de conteúdo. Né? No site do próprio Sérgio e da Mônica vocês vão ver vários textos interessantes, tem o site também do Ivi Porã, da Suzana e do Jorge, o meu. Enfim, a gente tem essa obrigação de estar passando adiante informação com conteúdo de ação positiva, porque o que a gente vê na mídia hoje é de conteúdo extremamente manipulador, extremamente interesseiro, e a gente pode garantir que não é o interesse do bem comum. Tá? Então, vamos compartilhar o conteúdo que nos empodera. Eu vou ficando por aqui, Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Um abraço.